O mundo é um campo de batalha. Essa é a primeira verdade que muitos recusam enxergar. As pessoas comuns gostam de acreditar em equilíbrio, em neutralidade, em algum tipo de justiça natural que protege os bons e pune os maus. Mas se você olha para a história, para as guerras, para a política e até mesmo para as relações pessoais mais íntimas, percebe algo brutal. Não existe espaço neutro. Ou você ocupa território, ou alguém ocupará por você. Ou você avança, ou será esmagado. E dentro dessa realidade crua, surge a questão inevitável. Como lidar com aqueles que se colocam contra você? Como lidar com os inimigos? O senso comum ensina que a resposta é enfrentar, atacar de frente, provar força e esmagar o adversário com intensidade. É assim que a maioria age. É assim que os fracos revelam seu desespero. Mas Maquiavel já advertia. O ataque direto, muitas vezes, é a pior escolha que se pode fazer. Porque ao atacar o inimigo de frente, você o fortalece. Você alimenta o ódio dele, da legitimidade ao discurso dele, coloca a sua energia exatamente onde ele queria. É como jogar lenha na fogueira que deveria se apagar sozinha. E assim, em vez de eliminar o inimigo, você o mantém vivo e ainda mais perigoso. A verdadeira força não está em confrontar. A verdadeira força está em manipular. Está em preparar o cenário de forma tão sutil, tão silenciosa, que o inimigo não percebe que caminha para o próprio abismo. Essa é a estratégia oculta, a arma invisível. Não lutar contra o outro, mas deixá-lo lutar contra si mesmo até se destruir. É fazer do ódio dele, da pressa dele, da vaidade dele, o veneno que corrói o próprio coração. Quantas vezes você já presenciou isso na vida real? Uma pessoa cheia de inveja, tentando derrubar outra, inventando histórias, espalhando veneno, e no fim a máscara dela cai. E quem perde tudo é ela mesma. Quantas vezes um traidor que se julgava astuto acaba sendo consumido pela própria traição, perdendo credibilidade, amigos, posição. Isso não é acaso. É uma lei que se repete. Quem vive tentando destruir, mais cedo ou mais tarde se autodestrói. O que Maquiavel nos ensina é que o verdadeiro estrategista não apenas espera esse momento, mas acelera esse processo, criando o ambiente perfeito para que a autodestruição aconteça. Aqui entra a desconstrução da mentalidade comum. O homem medíocre reage. Ele responde a cada ataque, a cada provocação, a cada ofensa. Ele precisa mostrar que não é fraco. Precisa provar algo para o mundo. Mas quanto mais reage, mais previsível se torna. E quanto mais previsível, mais vulnerável. Já o homem estratégico entende que silêncio não é fraqueza, é domínio. Que esperar não é passividade, mas controle. Que o maior erro que pode cometer é permitir que o inimigo o arraste para um campo de batalha escolhido por ele. Nietzsche alertou: quem luta contra monstros deve cuidar para não se tornar um deles. Reagir no calor da emoção é exatamente isso. Tornar-se aquilo que o inimigo queria que você fosse. A vitória não está em responder, mas em manter-se impenetrável. Carl Jung completa esse pensamento ao afirmar que todo ser humano é escravo da própria sombra quando não se conhece. O inimigo que se levanta contra você é cego por dentro. Ele é movido por vaidade, por pressa, por ódio. Você não precisa destruí-lo. Você só precisa dar espaço para que essa sombra o consuma por inteiro. Imagine a cena. Um castelo em guerra. Os inimigos se aproximam com gritos e ameaças. Eles acreditam que a vitória está ao alcance das mãos. Mas os portões permanecem fechados. Nenhum soldado sai, nenhuma flecha é lançada. Você apenas observa de dentro. Dias passam. O alimento deles acaba, o moral desmorona. Os líderes começam a discutir, cada um culpando o outro pelo fracasso. Pequenas facções surgem. A unidade desaparece. Quando menos esperam, o que era um exército agora é um bando em ruínas. E você não precisou mover uma única peça. Esse é o teatro da vitória invisível. A vitória de quem compreende que a impaciência do inimigo é o seu melhor aliado. A arma que você precisa gravar hoje é a espera estratégica. Esperar não é ser passivo. Esperar é envenenar o inimigo com o próprio tempo. É criar dúvidas, lançar pequenas iscas, fazer com que a pressa dele se torne seu pior erro. É jogar xadrez não apenas com peças, mas com emoções. O tempo, para o fraco, é uma prisão. Para o sábio, é uma espada que corta em silêncio. Mas há uma condição. Você precisa se tornar enigma. Precisa se moldar como personagem raro, indecifrável. O homem comum se revela nos primeiros movimentos.
Ele mostra suas intenções, fala mais do que deve, entrega suas armas na tentativa de provar que é forte. Já o estrategista se mantém envolto em mistério. Ninguém sabe se ele ataca, se defende ou se apenas observa. E é justamente essa incerteza que mata o inimigo antes mesmo da batalha começar. Se você deseja pertencer à elite dos que vencem sem se expor, deve eliminar em si o impulso de reagir. Precisa calar a voz que exige resposta imediata. Precisa abandonar o desejo de provar que está certo. Porque cada vez que você reage, você se rebaixa ao nível do inimigo. Cada vez que se justifica, você mostra-o, fraqueza-o. O verdadeiro poder está em permitir que ele se destrua sozinho, enquanto você permanece intacto. Carl Jung dizia que quem não se conhece é manipulado pelas próprias sombras. Seu inimigo já é escravo disso. Ele acredita que age por força e inteligência, mas na verdade é apenas marionete das próprias emoções. Você não precisa ser a espada que o corta, precisa apenas ser o espelho que o revela. Quando ele se olha, não aguenta a própria imagem. Esse é o pacto maquiavélico. Renunciar à vingança imediata para colher uma vitória inevitável e silenciosa. Agora guarde este ritual simbólico dentro de si. Escreva a frase: minha paciência é minha arma invisível. Não escreva como se fosse apenas palavras, mas como um pacto, porque essa é a lembrança de que tempo e silêncio são mais mortais do que qualquer golpe. E aqui fica a pergunta que deve permanecer cravada em sua mente. Como uma lâmina que não cicatriza. O que acontece quando você transforma a espera em uma arma? O inimigo sempre acredita que tem o controle. Essa é a ilusão que sustenta sua arrogância. Ele se convence de que está guiando a partida, de que os movimentos dele são calculados, de que a vitória é apenas questão de tempo. O que ele não percebe é que, na verdade, é escravo da própria pressa. O que o destrói não é a força que você exerce sobre ele, mas o peso daquilo que ele não consegue controlar dentro de si. A ansiedade, a vaidade, o medo de perder espaço. É aqui que o estrategista coloca sua armadilha, não no campo físico da batalha, mas no campo invisível da mente. Maquiavel sabia que o poder não pertence a quem grita mais alto, mas a quem sabe esperar calado. O silêncio se torna um campo minado psicológico. Cada palavra não dita é interpretada pelo inimigo como ameaça. Cada ausência é transformada em dúvida. A falta de reação o força a reagir ainda mais, a se expor além da conta, a se mover de forma precipitada. Você não precisa atacar. Basta deixar que ele acredite que está sendo atacado. O inimigo se destrói tentando adivinhar seus passos. Nietzsche afirmava que o homem é mais facilmente seduzido pela ilusão do que pela verdade. Essa é a brecha. O inimigo se convence de que você é fraco porque não reage. E nessa ilusão, ele avança sem cautela, entrega suas armas, revela sua estratégia, você permanece imóvel, mas cada passo dele é um erro irreversível. A cada movimento precipitado, ele cava mais fundo a própria ruína. Você não precisou forçar nada. Apenas criou o ambiente em que ele se destrói sozinho. Carl Jung, por sua vez, lembrava que quem olha muito para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. O inimigo nunca olha para dentro, ele não suporta ver suas próprias falhas. Por isso, ele projeta sua fraqueza em você, tentando destruí-lo para não precisar enfrentar a própria escuridão. Mas quanto mais faz isso, mais exposto fica, mais perde energia, mais revela quem realmente é. Aquele que não enfrenta a si mesmo é condenado a cair diante dos outros. Visualize uma arena. 2 gladiadores entram para lutar. Um levanta a espada, grita, se exibe diante da multidão. O outro permanece parado, observando. O público começa a rir, acreditando que ele está com medo. O inimigo se embriaga dessa ilusão, avança com fúria, gasta toda sua energia em golpes impensados. Mas o observador não revida. Ele apenas desvia, deixa que o outro se desgaste, que o suor lhe cegue os olhos, que a própria exaustão o consuma. Quando o momento chega, um único movimento basta para derrubar aquele que parecia invencível. O silêncio do primeiro gladiador foi sua espada mais mortal. Esse é o mecanismo da estratégia maquiavélica. Não desperdiçar energia em confrontos inúteis. Cada reação sua é alimento para o inimigo. Cada silêncio seu é veneno para ele. A paciência aqui não é um dom passivo. É um ataque invisível. É o cerco que sufoca lentamente até que o adversário se renda ou se destrua sozinho. Mas para usar essa arma, você precisa se moldar
como identidade rara. A maioria é previsível. O homem comum fala demais, reage demais, se expõe demais. Ele não aguenta a pressão do silêncio. Precisa sempre se explicar, justificar-se, mostrar que está presente. O estrategista, ao contrário, aprende a desaparecer no momento certo. Aprende a se esconder atrás do enigma. E esse enigma é o que desespera o inimigo, porque o homem teme o que não entende e se destrói tentando decifrar o que não pode ser decifrado. Aqui está a verdade brutal. Se você deseja sobreviver entre os fortes, precisa aceitar que não existe glória em confrontos diretos. A glória real está em assistir ao inimigo se devorar com as próprias mãos. Está em deixar que ele acredite que está vencendo, quando na verdade está apenas acelerando sua queda. Esse é o pacto silencioso dos que pertencem à elite estratégica. Nunca dar ao inimigo o presente da sua reação. Pense nas guerras políticas, nas disputas de poder, nas intrigas familiares, nos ambientes de trabalho. Quantas vezes você já viu alguém cair não porque foi atacado, mas porque não conseguiu controlar a própria língua, a própria pressa, a própria vaidade? Esse é o campo em que você deve atuar. Você não precisa levantar a espada, você precisa levantar um espelho. O inimigo, ao ver a própria sombra refletida, não aguenta. E quanto mais tenta destruí-lo, mais se destrói. Aqui está o ritual simbólico desta parte. Escreva a frase: meu silêncio é o veneno que corrói meus inimigos. Esse é o pacto que o molda como personagem enigmático. Alguém que entende que cada palavra economizada é uma bala que o inimigo dispara contra si mesmo. E a pergunta que deve ficar marcada como fogo em sua mente é: o que acontece quando o inimigo teme mais o que você não faz do que aquilo que você faz? O inimigo se revela na pressa, sempre. Essa é a lei que rege a queda daqueles que acreditam ser fortes demais para falhar. O que move a maioria dos homens é a ansiedade de provar valor, de conquistar reconhecimento imediato, de mostrar ao mundo que são mais inteligentes, mais ousados, mais preparados. Essa pressa é a semente da ruína. E o estrategista verdadeiro, aquele que compreende a lógica de Maquiavel, não precisa criar novos inimigos, ele apenas aguarda a impaciência deles florescer. O silêncio, mais uma vez, é a arma que acelera esse processo. Quando você não reage, o outro interpreta isso como fraqueza. E nesse momento ele avança mais rápido do que deveria, coloca todas as fichas na mesa, entrega suas intenções, revela suas fraquezas. Cada movimento precipitado é uma confissão. Você, imóvel, observa. Você, em silêncio, controla. Ele, em desespero, se entrega. O inimigo não suporta o vazio da sua ausência. Ele precisa que você responda, precisa que você se exponha, precisa que você demonstre fraqueza. Ao negar isso, você o condena ao colapso. Maquiavel entendia que a política não é feita de força, mas de percepção. Quem controla a percepção, controla o poder. Não importa apenas o que é real, importa o que os outros acreditam ser real. O inimigo, ao se precipitar, destrói sua própria imagem diante dos outros. Ele gasta recursos, grita, ataca, se desgasta. Aos olhos do público, ele não parece forte, mas desesperado. E o desespero é sempre interpretado como fraqueza. Nesse momento, você já venceu sem sequer precisar se mover. Nietzsche dizia que o homem que luta contra o abismo deve tomar cuidado para não ser engolido por ele. Essa é a imagem perfeita para o inimigo apressado. Ele olha para você como se fosse o abismo, mas é o próprio reflexo que o destrói. Ele acredita que está enfrentando você, quando na verdade está enfrentando a própria ansiedade, a própria vaidade, o próprio orgulho. Ele não é derrotado por sua força, mas pela própria incapacidade de controlar-se. Carl Jung falava da projeção como um mecanismo inevitável da mente. O que não suportamos em nós, enxergamos nos outros. O inimigo, nesse jogo, projeta em você todos os medos que não consegue suportar. Ele acredita que você a ameaça, quando na verdade a ameaça é interna. Ele acredita que luta contra você, quando na verdade luta contra a própria sombra. Sua função é simples: não interferir. Não salve o inimigo da própria sombra, apenas segure o espelho, para que ele a encare até o fim. Visualize uma situação comum. Um rival, dominado pela inveja, decide destruir sua reputação. Ele fala demais, ataca em público, inventa histórias. Você não responde. A cada dia, ele precisa aumentar o tom, tornar as acusações mais absurdas, repetir a mesma narrativa, até cansar os ouvintes. Aos poucos,
Os outros percebem que ele é movido mais pela obsessão do que pela verdade. Ele começa a perder credibilidade, os aliados se afastam e o que era uma ofensiva contra você se transforma em um processo de autodestruição. O público não o vê mais como agressor, mas como tolo. Ele se condenou. Você apenas esperou. Esse é o ponto crucial. A autodestruição do inimigo não acontece em um único movimento, mas em uma sequência de passos que ele mesmo dá. Você precisa de frieza para não interromper o processo. O homem comum quer atalhos, quer respostas rápidas, quer acabar logo com a ameaça. Mas se você interrompe a autodestruição do inimigo, você o fortalece. O poder está em deixar o veneno agir até o fim. O verdadeiro estrategista se transforma em silêncio vivo. Ele se torna a ausência que pressiona, sombra que sufoca, vazio que obriga o inimigo a preencher com a própria ruína. Quanto mais tempo passa, mais a impaciência corrói o outro, mais os erros se acumulam, mais ele revela sua fraqueza. Você não precisou agir, apenas deixou o tempo operar como sua arma invisível. Agora, grave esta verdade brutal. Se você quiser ser elite, precisa abandonar a necessidade de reconhecimento imediato. O homem comum busca aplausos, quer ser visto como vencedor. O estrategista quer apenas vencer, mesmo que ninguém perceba. Ele não precisa que o inimigo o reconheça como destruidor. Ele precisa apenas que o inimigo caia. A vitória está no resultado, não na vaidade de ser apontado como responsável. O pacto simbólico desta parte é este. Escreva-o. Tempo é meu exército invisível. Essa frase é o selo da sua paciência estratégica, a lembrança de que cada segundo de espera não é vazio, mas uma arma que corta em silêncio. E a pergunta que deve penetrar profundamente em sua mente é: o que acontece quando você transforma o tempo em aliado e deixa que ele destrua o inimigo em seu lugar? Todo inimigo carrega em si uma fraqueza disfarçada de força. É isso que a maioria não entende. A vaidade dele, que parece confiança, é na verdade sua prisão. A pressa dele, que parece ousadia, é apenas desespero disfarçado. O ódio dele, que parece coragem, é só o reflexo de uma mente que não sabe lidar com o próprio vazio. O estrategista não precisa inventar fraquezas. Ele apenas revela as que já estão lá. Essa é a essência da tática maquiavélica. Não criar vulnerabilidades, mas explorar as que o inimigo insiste em negar. Maquiavel dizia que o governante inteligente nunca luta batalhas desnecessárias. Ele não se desgasta onde não precisa. Ele espera o erro do adversário, porque sabe que todo inimigo, mais cedo ou mais tarde, dará um passo errado. O segredo é simples: não impedir que esse passo aconteça. O inimigo cai sozinho, mas apenas se você tiver disciplina para não interromper a queda. Letoste completava essa ideia ao dizer que o homem precisa de algo para odiar, pois o ódio dá sentido à sua fraqueza. Esse é o motor do inimigo. Ele precisa de você como alvo, precisa projetar em você sua sombra, precisa acreditar que a batalha contra você dará significado à vida dele. Mas o ódio consome, corrói e desgasta. Quanto mais ele o cultiva, mais se enfraquece. O estrategista sabe disso e nunca tenta apagar esse ódio. Pelo contrário, ele deixa que o inimigo se alimente dele até não sobrar nada. Carl Jung acrescentaria que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acaba dominando nossas vidas. O inimigo nunca enfrenta a própria sombra. Ele tenta combatê-la atacando você, mas ao fazer isso, fica ainda mais cego, ainda mais dominado. Você não precisa enfrentá-lo de volta, precisa apenas permitir que ele se perca cada vez mais nesse labirinto interno. Ele acredita que luta contra você, mas está lutando contra si mesmo. Visualize uma arena moderna, não de gladiadores, mas de discursos. Um rival seu precisa provar força. Ele fala demais, promete demais, expõe demais. Aos olhos do público, no início parece convincente, mas com o tempo, as palavras dele se transformam em contradições, e as contradições em fraquezas. Cada frase a mais é um tijolo que ele coloca no próprio túmulo. Você não respondeu a nada, não o atacou em momento algum, mas ele mesmo construiu a ruína diante de todos. A plateia não precisa que você o destrua, ela assiste ele se destruir. Esse é o poder do silêncio. Não precisar agir para vencer. Mas esse poder exige disciplina quase sobre-humana. O homem comum não aguenta a pressão da espera. Ele quer a vitória rápida, quer a sensação de que fez algo, e nessa pressa revela que não pertence à elite.
Já o estrategista se molda como sombra. Ele é presença sem movimento, é ameaça sem ataque. O inimigo não suporta essa ausência. Ele precisa que você reaja, precisa que você se exponha. Quando você não dá isso, ele se devora por dentro. Aqui está a verdade brutal que você precisa carregar. Nunca interrompa o inimigo quando ele está se destruindo. Essa é uma das leis mais antigas da guerra psicológica. Se ele está cometendo erros, deixe que os cometa. Se ele está se desgastando, deixe que se desgaste. Se ele está correndo em direção ao abismo, não o puxe de volta. Apenas observe. Cada tentativa sua de acelerar a queda pode ser uma oportunidade de resgate para ele. Sua maior força está em assistir sem interferir. O pacto simbólico desta parte é simples, mas profundo. Escreva: não interrompa a queda do meu inimigo. Essa frase é o lembrete de que sua maior vitória não está em empurrar, mas em esperar. O tempo e os erros dele farão o trabalho por você. E a pergunta que deve permanecer gravada como ferro em sua mente é: o que acontece quando você percebe que cada inimigo carrega dentro de si a arma da própria destruição? A mente humana é um campo de guerra mais letal do que qualquer campo físico. É nela que nascem os impulsos, as paranoias, os medos, as decisões precipitadas. Quem domina a mente não precisa dominar o corpo. Maquiavel compreendia isso melhor do que ninguém. Ele sabia que o poder não era sustentado apenas por exércitos, mas por percepções. Por isso, a verdadeira vitória está em manipular o imaginário do inimigo, até que ele veja fantasmas onde não existem. Até que ele gaste energia lutando contra inimigos inventados. Enquanto ele se esgota, você permanece intacto, oculto, intocável. O inimigo teme o que não conhece, sempre. O silêncio cria esse vazio. Quando você não reage, não responde, não se justifica, ele não consegue calcular seus movimentos. Essa incerteza corrói mais do que qualquer espada. Ele passa a imaginar que você prepara algo ainda mais perigoso, que existe uma armadilha esperando, que há um plano oculto sendo executado. Mesmo que você não esteja fazendo absolutamente nada, o medo de que esteja é suficiente para destruí-lo. O inimigo se consome tentando adivinhar um enigma que não existe. Nietzsche dizia que o medo é a mãe da moralidade. Para os fracos, o medo não apenas dita comportamentos, mas também cria obsessões. Seu inimigo, tomado pela insegurança, passa a viver em função de você. Ele analisa seus silêncios, interpreta seus gestos, lê intenções em cada ausência. É como um prisioneiro que, mesmo solto, carrega as correntes invisíveis da suspeita. Ele não percebe que o verdadeiro cárcere não é você, mas ele mesmo. Carl Jung, por outro lado, lembrava que tudo o que é reprimido retorna de forma distorcida. O inimigo, ao tentar reprimir sua própria fraqueza, externaliza isso em forma de perseguição. Ele acredita que luta contra você, mas o que ele enfrenta é o retorno distorcido daquilo que tentou esconder de si mesmo. A própria covardia, a própria inveja, a própria incapacidade de ser o que gostaria, você não precisa atacá-lo. Precisa apenas mantê-lo nesse ciclo, até que o peso da própria sombra o esmague. Visualize um jogo de xadrez. Você não faz movimentos diretos, apenas posiciona peças discretamente, criando dúvidas. O inimigo, acreditando que você prepara um ataque, move peças precipitadamente, expõe seu rei, abre mão de sua defesa. No final, você não o venceu com genialidade, mas com paciência. Ele se derrotou sozinho, acreditando estar evitando uma ameaça que nunca existiu. Esse é o poder da ilusão. Essa é a verdade brutal. Os inimigos sempre se destruem tentando decifrar o que você não revela. Quanto mais eles tentam, mais se expõem. O erro não está em lutar contra você, mas em lutar contra o silêncio. É uma batalha perdida desde o início, porque o silêncio não pode ser vencido. Não há como lutar contra aquilo que não se mostra. O inimigo se devora na tentativa de enfrentar o vazio. Mas para sustentar essa tática, você precisa se moldar como fortaleza impenetrável. O homem comum fala demais, revela intenções, tenta se justificar. Ele não suporta a pressão do enigma. Já o estrategista é como pedra. Ele não precisa se explicar, não precisa se expor, não precisa provar nada. Sua ausência é presença suficiente. O mistério que envolve sua identidade é o que paralisa o inimigo. Esse é o segredo dos que pertencem à elite estratégica. Eles não precisam agir para vencer. O simples fato de existirem como enigmas
já é o suficiente para fazer os outros se destruírem tentando compreendê-los. O poder deles não está na força, mas na ausência. Não está no ataque, mas na espera. Eles transformam o silêncio em espada e o tempo em aliado. O pacto simbólico desta parte é: escreva, meu silêncio é a prisão dos meus inimigos. Essa frase sela em sua mente a lembrança de que o inimigo não precisa ser combatido. Ele precisa apenas ser deixado sozinho com a própria paranoia. E a pergunta que deve se fixar em sua consciência é: o que acontece quando o inimigo se destrói não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você não faz? O inimigo é sempre vítima de si mesmo. Essa é a base da estratégia que Maquiavel deixou como herança para os que ousam olhar o mundo sem a venda da ingenuidade. A maioria não entende essa lógica porque foi educada na moralidade dos vencidos, que ensina a reagir, a se justificar, a provar constantemente o próprio valor. Mas quem deseja pertencer à elite estratégica precisa se livrar desse condicionamento. Precisa compreender que não existe necessidade de se colocar em guerra direta quando o adversário já carrega dentro de si a própria sentença de morte. A grande arte está apenas em acelerar esse processo, em criar as condições para que o inimigo se afogue na própria obsessão. Maquiavel aconselhava que o príncipe jamais deveria expor todo o seu poder de uma só vez. O mistério é mais eficaz que a força explícita, porque quando você mostra todas as suas armas, o inimigo se prepara, se fortalece, cria defesas. Mas quando você se esconde, quando se torna indecifrável, o outro entra em pânico. Ele passa a lutar contra a incerteza e não contra você. Ele se esgota tentando descobrir o que está oculto e cada passo nesse desespero o aproxima ainda mais da autodestruição. A incerteza é o campo de batalha onde você sempre terá vantagem. Nietzsche dizia que o homem prefere querer o nada a nada querer. Esse é o reflexo do inimigo obcecado. Ele não suporta o vazio, não aguenta o silêncio, não sabe viver sem uma narrativa para odiar. Então ele inventa, ele cria inimigos onde não existem, vê movimentos onde há apenas imobilidade, interpreta sinais que nunca foram dados, mas ao inventar, ele se expõe. E na tentativa de lutar contra esse vazio, ele gasta forças, perde aliados, comete erros irreversíveis. Você em silêncio apenas observa. Ele cava sua própria cova acreditando que cava sua... Carl Jung explicava que a sombra de cada homem é a parte mais perigosa da sua psique. É aquilo que ele rejeita, mas que o domina. O inimigo que se levanta contra você é escravo dessa sombra. Ele projeta em você aquilo que não suporta em si mesmo. E por isso ele não para, por isso insiste, por isso se desgasta. Ele não luta contra você, ele luta contra a própria sombra. Você é apenas o espelho que a reflete. Esse é o segredo. Não ser o alvo, mas ser o reflexo. Não ser o inimigo real, mas ser a tela onde ele projeta a própria destruição. Visualize uma situação de poder. Um homem ambicioso quer sua posição. Ele acredita que pode tomar o que é seu. Ele começa a conspirar, a semear dúvidas, a minar lentamente sua autoridade. Mas você não reage. Você não dá a ele a guerra que ele deseja. Ele precisa de você para existir. Precisa da sua reação para justificar sua ofensiva. Mas quando você não reage, quando se mantém enigma, ele se desespera. Ele passa a atacar com mais intensidade, a inventar mais, a falar mais, a se expor cada vez mais. Aos olhos dos outros, ele não parece forte, mas desequilibrado. Sua própria ambição se transforma em armadilha. E um dia, sem que você precise mover uma única peça, ele é derrubado pela própria boca, pelo próprio excesso, pela própria pressa. Esse é o teatro da guerra invisível. Você não precisa levantar a espada. Basta abrir espaço para que o inimigo se destrua com sua própria arma. O poder real não está em agir, mas em controlar o cenário. Não está em enfrentar, mas em esperar. O silêncio não é passividade. É o veneno que corrói por dentro, gota a gota, até que o outro não aguente mais. Aqui está a verdade brutal. O mundo não pertence aos que lutam mais, mas aos que sabem esperar mais. A vitória não está no braço forte, mas na mente fria. Não está no grito, mas na paciência. O inimigo, movido pela ansiedade, pelo ódio, pela inveja, sempre acabará se destruindo sozinho. A elite estratégica sabe disso e jamais desperdiça energia em combates inúteis. Ela observa, calcula, espera,
E quando o inimigo finalmente cai, parece que foi o destino. Mas não foi destino. Foi estratégia. Se você deseja se moldar como identidade rara, precisa abraçar o papel de enigma. Não explique, não justifique, não se revele. O homem comum tenta sempre ser compreendido. Ele acredita que ser transparente é virtude, mas transparência é fraqueza. O mistério é o que gera medo. O silêncio é o que gera dúvida. A ausência é o que gera paranoia. Você não precisa agir, precisa apenas ser o vazio que devora o inimigo por dentro. Por isso, o pacto simbólico desta parte é este. Escreva: sou o enigma que consome meus inimigos. Essa frase não é apenas palavras, é identidade. Ela lembra que você não precisa levantar sua espada, precisa apenas deixar que o inimigo aponte a dele para si mesmo. E a pergunta que deve arder em sua mente é: o que acontece quando você deixa de ser alvo e passa a ser o enigma que devora o inimigo por dentro? Chegamos ao ponto máximo desta jornada, a consolidação da estratégia que faz os inimigos se destruírem sozinhos. Até aqui, você já entendeu que o poder não se manifesta no grito, mas no silêncio, não na pressa, mas na paciência, não na exposição, mas no enigma. O que resta agora é unir todas essas armas invisíveis em um pacto final, menos aquele que molda sua identidade como alguém que pertence à minoria que não reage, mas conduz. Maquiavel, ao escrever O Príncipe, deixou claro que governar é uma arte de percepção. O governante não precisa ser virtuoso, precisa parecer virtuoso. Não precisa ser amado, precisa ser temido. Não precisa mostrar toda a sua força, precisa apenas manter os outros na dúvida sobre o que ele é capaz de fazer. Essa dúvida é mais eficaz do que qualquer exército, porque a dúvida corrói, paralisa, divide. A dúvida é a espada que corta sem nunca ser levantada. E é isso que você deve gravar. O inimigo não cai porque você o ataca. Ele cai porque você cria o ambiente para que sua própria sombra o devore. Ele cai porque você é paciente o bastante para esperar o veneno fazer efeito. Ele cai porque você não interrompeu o processo de autodestruição. A maioria não entende isso porque vive com pressa. A pressa é a mãe da derrota. O silêncio é o pai da vitória. Nietzsche afirmava que a verdadeira grandeza está em ser capaz de manter a calma em meio à tempestade. Isso não é poesia, é estratégia. O inimigo é tempestade. Ele grita, ameaça, avança. Você calma, você observa, calcula, espera. No fim, a tempestade passa e o que resta de pé não é quem gritou mais, mas quem permaneceu imóvel. Essa é a lógica do poder. Carl Jung reforçava que o homem que não enfrenta a sua própria sombra é escravo dela. O inimigo, ao tentar projetar essa sombra em você, revela quem realmente é. Você não precisa atacá-lo, precisa apenas refletir o que ele mostra. Você não é espada, é espelho. E o espelho, ao devolver a imagem real, é insuportável para quem não consegue encarar a si mesmo. Visualize o clímax dessa guerra invisível. Seu inimigo, depois de meses ou anos tentando destruir você, está cansado, exausto, dividido. Os aliados dele se afastaram, a credibilidade se perdeu, os recursos foram desperdiçados. Ele olha para todos os lados e não encontra a saída. Ele percebe que lutou contra fantasmas, contra ilusões, contra a própria ansiedade. E enquanto ele cai, você continua de pé. Não porque o derrubou com a força das mãos, mas porque o deixou ser derrubado pela fraqueza da própria alma. Esse é o ápice da estratégia. A vitória limpa, sem rastros, sem sangue em suas mãos. O inimigo não pode culpá-lo, não pode acusá-lo, não pode sequer perceber que você venceu. Ele acredita que perdeu por si mesmo. E essa é a vitória absoluta. Porque o verdadeiro poder não está em destruir alguém, mas em fazê-lo acreditar que destruiu a si mesmo. Essa é a marca da elite estratégica. Não precisa provar nada, não precisa de aplausos, de reconhecimento, de troféus visíveis. Seu troféu é invisível, mas eterno. É a consciência tranquila de que venceu sem se expor. É o respeito silencioso daqueles que observam de longe e entendem, mesmo sem provas, que você é diferente. É o medo que se instala nos corações dos outros, porque percebem que você não precisa lutar para vencer. Você apenas existe, e sua existência já é uma ameaça. Agora, o pacto final, se você chegou até aqui, precisa selar a identidade que o diferenciará da massa. Escreva:
Minha vitória é invisível, mas inevitável. Essa frase é mais que um comentário, é um pacto com a elite. Ela lembra que você não precisa de pressa, não precisa de reconhecimento, não precisa de exposição. Sua arma é o silêncio, sua fortaleza é o enigma, seu aliado é o tempo. E a pergunta final, aquela que deve ecoar dentro de você até se transformar em identidade, é esta: tá pronto para se tornar o estrategista que não precisa lutar porque já venceu antes mesmo da guerra começar?